E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo e bem-vindos a mais uma aula de informática básica. Na última aula, nós vimos como começar a formatar o nosso documento no Word. Nós vimos todas as ferramentas do submenu de fontes. Como eu disse para vocês, as ferramentas do submenu de fontes, parágrafo e algumas ferramentas lá do menu de inserir, lá em cima, são as ferramentas que nós mais utilizamos aqui no Word, comumente. Hoje nós vamos conhecer uma parte das ferramentas aqui do submenu de parágrafos, beleza? Esses três primeiros botõezinhos servem para criar listas. Como vocês podem ver, esse aqui é o Bullets, que são marcadores, numeração e lista de vários níveis. O bullets, ou marcadores, são tipo um desenho para a gente começar a criar uma lista. Por exemplo, se eu clico aqui, ele cria para mim um pontozinho. E eu posso fazer uma lista. Por exemplo, vou fazer uma lista para compras. Ovo. Toda vez que eu passo para outro item, ele cria um novo marcadorzinho para aquele item. Leite, açúcar, farinha, e assim vai. Como vocês podem ver, tem aqui uma setinha. Essa setinha me deixa escolher que tipo de marcador de bullet eu quero. E quando eu escolho, ele vai mudar todos os marcadores daquela minha lista. Beleza? E assim vai. Eu tenho várias opções aqui e posso criar várias outras opções. Beleza? Se eu venho em alguma opção e dou um Tab, o botão Tab, que é duas setinhas assim, uma olhando para cada lado no computador de vocês, ele vai e cria um subnível naquela lista. Ou seja, dentro de ovo temos uma outra informação. Vamos tentar fazer aqui um exemplo. Farinha de mandioca, de trigo. Ou seja, temos aqui a farinha, precisamos comprar farinha de mandioca e de trigo. E aqui temos um submarcador. Podemos vir aqui e mudar esse submarcador para a bolinha preta, por exemplo. Esse aqui a gente clica e muda para o checkzinho. E assim vai. E podemos ir criando vários níveis e subníveis. Para isso, apenas utilizamos a tecla Tab, que a gente define um nível à frente. Beleza? Se a gente quer voltar, a gente segura o botão Shift e clica na tecla Tab de novo, que ele retorna o nível anterior. Aí podemos criar várias listas da forma que quisermos, utilizando isso daqui. Esse daqui é muito parecido. A diferença é que em vez de usar um marcador, ele usa números. Simples assim. Podemos usar números comuns, números com esse parênteses aberto, números romanos ou letras. E assim vai, temos algumas opções aqui. Digamos que eu quero usar números aqui e aqui dentro eu quero usar letras. E assim eu posso ir fazendo várias e várias listas conforme minha necessidade. Beleza? Aqui é mais ou menos uma forma de organizar suas listas, dos níveis da sua lista, com um certo padrão. Por exemplo, aqui temos um padrão, que é toda vez que muda de nível, ele acrescenta um ponto e coloca um novo. Por exemplo, se eu criar um novo nível aqui na frente de 3.1, ele vai criar o 3.1.1. E assim vai. Resumindo, esse aqui é como se fosse alguns tipos de lista padrão que você pode utilizar. Tem aqui alguns que são muito comuns, por exemplo, de artigo. Esse daqui é muito utilizado se você for fazer algo ABNT, algum trabalho, um TCC, assim vai. E assim você pode ter vários outros tipos de organização. Aqui mostra também o formato que está organizado o seu documento nesse instante. Por exemplo, digamos que eu quero vir aqui colocar as bolinhas aqui e aqui eu vou colocar as letras. Se eu vir aqui, ele me mostra a forma que está nesse instante, que é o primeiro a bolinha, depois as letras, e depois as letras como estava antes, A.1, A.1.1 e assim vai.
Esses 3 botões servem mais ou menos para a mesma coisa, tá bem? Que são as listas, são as numerações, só que cada um tem um tipo de organização diferente. O primeiro são desenhozinhos, o segundo são números e letras, e o terceiro é meio que uma junção de tudo e mostrar a organização como está no seu documento nesse instante. Beleza? Além do tab, podemos mudar o nível da nossa lista utilizando esses botões. Se eu clico nesse, ele vai um nível para frente. Se eu clico nesse, ele vai um nível para trás. Beleza? Esse daqui também serve para quando a gente não está com uma lista, mas está com um parágrafo. Por exemplo, digamos que aqui eu escrevo uma história. Era uma vez um menino chamado Roger que gostava de dançar nos dias chuvosos. Digamos que eu tenho aqui uma história. Vamos aumentar um pouquinho aqui a fonte, que nem nós vimos na última aula. Esse botãozinho, além de deixar você transitar entre os níveis de uma lista, ele adiciona o parágrafo, o recuo do parágrafo. Como vocês puderem ver, ele deu um recuozinho. Isso aqui é muito útil para quando você estiver escrevendo um livro, alguma coisa, que você precise dar esses recuozinhos. Se eu dei com o tab, ele vai para a primeira linha. Esse daqui, ele vai com tudo. Se eu clico nesse aqui, diminuir recuo, ele arruma todo para mim. Beleza, pessoal? Esses botões servem tanto para lista, mexendo nos níveis, tanto para texto, mexendo no seu recuo. Beleza? Por enquanto, eu quero passar para vocês apenas essas ferramentas aqui. Nós vamos ver com mais detalhe depois as outras ferramentas que faltam. Porém, só essas de lista, se você puder testar, se você puder conhecer, já são muito interessantes. Beleza? Se você tiver a oportunidade, abra o Word, teste, tente fazer isso, dê uma mexida, uma fuçada, procure tentar fazer o máximo de coisas possível, porque é assim que você realmente aprende. Se você ficou com alguma dúvida, reassiste o vídeo, procura um vídeo de um outro professor, procura o vídeo do professor William, busque informação. Beleza, pessoal? É isso. Muito obrigado pela atenção. Tchau, tchau.